O empreendedor é alguém inconformado com a situação, então não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque As a pessoas já autoridade imaginam que elas é vão quando você vence aqueles obstáculos. Olá, nós estamos iniciando aqui mais um episódio de Empreendedorismo com Princípios. E hoje com um convidado jovem, um jovem empreendedor, Paulo Júnior, o nosso professor de inglês. Palmas para ele! Obrigado. Gente, esse Ricardo não esquece das palmas de jeito nenhum, hein? Obrigado. Tá passando batido e de repente o Ricardo chega com as palmas. Pode esquecer não, hein? Pode esquecer De forma alguma. Mas ia ter, ô Ricardo, só para dar um reforço, vamos bater uma palma ao vivo para ele, ó. Aí, ó. Porque o jovem aqui merece. Paulo Júnior, empreendedor, iniciou muito novo no empreendedorismo e é o gestor, dono, proprietário da New Day School. Uhum. É isso mesmo? É isso mesmo. Fica à vontade para se apresentar, meu amigo. CEO é chique também. Eu gosto desse termo. CEO? O pessoal usa. CEO. Acho bem chique. Tem outras derivações já, né? Ah, tem várias. Mas, basicamente, estou à frente da New Day. Já vai fazer 4 anos. A gente deu início à escola no período da pandemia, um período muito difícil. E foi de grande aprendizado. Acredito que, como nós já conversamos anteriormente, o período da pandemia foi realmente um momento de despontar, porque a gente se viu em questões muito complexas e dar início à escola nesse período foi bem desafiador. Não só pela questão da pandemia, também pela minha idade. Eu tenho 23 anos, vou fazer 24 em breve. E iniciei a escola, eu tinha 21 anos. E já dava aula antes também, já tinha uma participação aí na escola da professora Rosane Menezes. E é, assim, literalmente o maior nome do inglês em Coronel Fabriciano. É a maior referência que eu tenho em questão de lecionar, em questão de trazer o inglês para a vida das pessoas. Gosto muito do tipo de aula dela. E é basicamente isso. Gente, ele já deixou um currículo aqui, já deixou as credenciais de primeira. Peguei tudo aí. Ô Paulo, eu quero te falar que eu estava na expectativa de nós fazermos esse podcast. Eu tenho tido assim, a felicidade de ter contato com muitos profissionais. E eu falo, são novos ainda, né? Que são 40 anos? Uhum. São pessoas novas que estão no empreendedorismo, nas mais diversas áreas. Mas o meu anseio era trazer também um jovem empreendedor, porque os desafios são os mesmos. E eu penso que até para impactar essa geração que está aí na dúvida, no medo, um grupo de pessoas que sonham em empreender e muitas vezes estão sendo vencidos pelo medo, trazer a sua história aqui é interessante também para você influenciar positivamente nessas vidas. Agora tem um detalhe, né? Quando se fala de empreendedorismo, nós estamos aí num cenário que não é muito favorável em relação à cultura do empreendedorismo. Nós pegamos a história de diversos empreendedores, elas têm, bem dizer, a mesma narrativa, com obstáculos, e a sua história, como assim, inglês, parece que é tão acessível para nós, ainda mais no mundo digital, mas aparentemente a estatística é 3% só da população, algo nesse sentido, não vou afirmar aqui, que falam inglês. E como isso surge na sua vida, como que você tem alguém na família que fala inglês, você gostava muito ali de ver filmes, como que isso surge para estar hoje à frente dessa escola? Nós temos dados de 5% de pessoas falantes de inglês no Brasil e 1% de pessoas fluentes em inglês. Ou seja, que dá uma arranhada ali, 5%. E 1% de fato de pessoas que falam inglês no Brasil. O que é muito preocupante, principalmente levando em consideração não só a importância do Brasil para o mundo, mas também do acesso. Como você falou, o Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês e possibilidade da pessoa estar aprendendo. Mas, de fato, a questão cultural tem um papel crucial nessa equação. Falando um pouco sobre a minha questão,
eu lembro que sempre tive bastante interesse em inglês, desde muito novo. E eu sempre gostei também de artes. Eu achava que, quando eu era mais novo, eu pensava que eu ia ser um artista. Eu não pensava que eu seria um professor de inglês ou algo do tipo da educação, porque eu acho que nenhuma criança, de fato, pensa assim, eu vou me tornar um professor, porque a gente vê professor assim no dia a dia e é algo tão comum pra gente que a gente quer, você é astronauta, você isso, você aquilo. Só que é uma profissão incrível e hoje em dia eu consigo perceber isso. Mas naquela época eu tinha uma vertente muito forte para arte. Então eu gostava muito de desenhar. Até hoje eu tenho uma facilidade para esse tipo de coisa. E o inglês sempre esteve também presente porque eu era muito curioso. Eu lembro de ter comecei a transicionar um pouco do desenho. Quando eu era mais novo eu desenhava muito até os uns 10 anos de idade. A partir dos 10 anos eu comecei a me interessar mais por jogos, porque aí começou a grande febre dos jogos, a época do PlayStation 2, e o pessoal fervia nos jogos, os meninos gostavam muito. E os meus amigos tinham videogame, e eu ia para casa deles para poder jogar, eu não tinha videogame em casa, e eu tinha muita curiosidade em entender os jogos. Eu não sabia o que estava acontecendo ali, por que meu personagem morria, por que eu apertava o botão X e acontecia alguma coisa terrível e eu tinha que reiniciar a fase. E eu justamente comecei a ir traduzindo, buscar esse conhecimento e com o tempo, jogos com diálogo, eu comecei a reproduzir os diálogos por alguma razão, sem obrigação de ninguém, sem ninguém estar obrigando, sem ninguém estar me pressionando a aprender. Comecei a me interessar muito, pesquisava, toda vez que eu comecei a jogar jogos a partir de então, eu tinha ali perto um tradutor, ou então uma aba no Google aberta, para poder sempre pesquisar as palavras novas. E eu me interessei muito por música também, nesse meio tempo. Então, eu sou muito fã dos Beatles, até hoje. E além dos Beatles, outras bandas como Scorpions, Oasis, outras de rock. Depois eu fui evoluindo para outros tipos de música também. Mas eu realmente criei uma conexão muito grande com a música e eu buscava esse conhecimento para conseguir, de fato, entender o que estava acontecendo. Eu senti que tinha um mundo paralelo ao nosso aqui no Brasil. E eu precisava entrar nesse mundo e a minha obsessão, enquanto eu não conseguisse entrar nesse mundo e ter esse conhecimento, eu não iria parar. E nisso, levando em consideração que eu venho de uma família de pessoas extremamente conservadoras, pessoas que, não só conservadoras em questões religiosas, mas conservadoras também em costumes, pessoas que nós fomos ter o nosso primeiro computador quando eu já era mais velho, por exemplo. Então, são pessoas que acabavam trazendo um outro tipo de visão com relação a investimento, com relação ao exterior, investimento em educação em si. E até porque os recursos eram limitados e eu não conseguia fazer todos os cursos que eu queria. E, ao perceber isso, comecei, de fato, a me dedicar por conta própria mesmo. Então, pegava ali as músicas e era um trabalho gigantesco. Na época não existia Spotify, não existia YouTube Music, não tinha nada dessas coisas. E eu tinha que procurar letra por letra das músicas na internet, lá no site, em inglês, depois em português, a tradução. Depois eu tinha que baixar arquivo por arquivo, não vinha em ordem. E eu ainda gostava de ter o álbum na ordem para poder... É uma loucura. Eu acho que se eu pegar para fazer isso hoje, eu já não tenho mais essa paciência. Mas eu comecei a ter um tipo de estudo bastante consistente. E eu falo isso hoje como professor, analisando com uma didática que eu não sabia que era uma didática na época. Eu fazia o que eu hoje ensino para os meus alunos de uma forma extremamente natural, porque eu senti necessidade disso. E com o passar do tempo, eu também comecei a me especializar em outras áreas. Todo e qualquer tipo de curso que aparecia na escola, o pessoal sempre foi oferecendo nas escolas, eu queria fazer, e aí tinha curso de design gráfico, curso de informática, e eu, mãe, me leva, porque isso vai ser bom e tudo mais, e minha mãe, com a limitação financeira dela, mas sempre buscando investir, e ela foi um importantíssimo player na minha vida, uma pessoa que fez total diferença, porque apesar da minha família ser bastante conservadora, com relação a basicamente tudo, né?
A gente demorou um tempo para ir adaptando às mudanças do mundo. E eu já nasci nessa realidade. Hoje em dia, quem nasce, inclusive, hoje tem uma visão diferente da minha e diferente da sua. Já consegue mexer em celular muito mais rápido que nós, por exemplo. Criança de 1 ano, de 2 anos. E eu acho que foi um pouco desse efeito lá atrás que fez com que eu tivesse essa vontade de ir além. E, de certa forma, a minha família... Até hoje nós não temos nenhum falante fluente de inglês, né? E eu me desenvolvi buscando por conta própria. E a minha mãe também por trás ali, investindo da maneira como ela podia, né? E a gente vinha para Ipatinga, a gente ia onde tivesse que ir e sentisse que eu teria ali conhecimento e algo que iria agregar para o meu futuro, porque aí depois de um tempo eu... me dedico muito ao inglês e me torno fluente em inglês. Acredito que aos 14, 15 anos eu já conseguia falar inglês. Eu comecei... Esse processo começou quando, Paulo? Assim, quando você fala assim, se trouxe aí PlayStation... 10 anos eu comecei com os jogos e também wrestling, que é WWE. Eu gosto muito de assistir aquelas luta livre, porque tem bastante diálogo. Ricardo, você me complica aí. O que é? Pesquisa aí pra mim, ele tá traduzindo aqui. WWE, Rey Mysterio, John Cena, os caras fortões. Aquelas lutas parece que elas são combinadas. Isso aí é ofensivo. Isso é ofensivo pra quem gosta de wrestling. Não faça isso. Não faça isso. Você tá vendo? Tá falando, eu tenho que me adequar a essa juventude aí, não é tão jovem. É algo que eu diria que é mais uma cultura do pessoal de fora. Tem muita gente aqui no Brasil que gosta também. Mas eu diria que é uma coisa mais nichada. E eu gostei, me apaixonei e comecei a seguir. E nisso as pessoas falam em inglês lá, né? E são pessoas de diversos países diferentes. Eles iam ali tendo o que a gente chama de promo, que são as interações que eles têm antes das lutas em si, tipo uma historinha. Tô gostando disso, Ricardo. Ok? Você viu que as historinhas... Promo? Promos, as promos. Pronto, já vai anotando aí as palavras. Minha mãe foi um prayer. Eu tô vendo... Eu falei, não, nós estamos no papo certo, é de inglês. É isso aí. Falando que o Ricardo domina toda essa linguagem. Ele tá no 1% aí, viu? Eu tenho uma complicação. Eu tô no 1% que fala 1%, né? Chique. Ah, é? Eu acho chique. E uma questão que eu tenho muito séria é que, como professor de inglês, eu tenho que pronunciar na pronúncia, né, do inglês correto. Mas, como brasileiro, quando estou falando português, eu busco falar, tipo, ao invés de falar Spotify, eu falo Spotify. Porque senão as pessoas vão... Instagram. As pessoas vão rir da minha cara, falar que pessoa ridícula. Então eu sempre busco achar um equilíbrio e até hoje não achei, inclusive. O inglês. Então se vocês notarem essa loucura aí, relevem. Mas basicamente wrestling, música, jogos. Então wrestling e jogos começa antes. Eu lembro que 9, 10 anos eu comecei a consumir bastante. E música eu dei início por volta aí dos 12, 13 anos, que foi realmente um grande catalisador no meu inglês. Porque música ensina o inglês da vida real, né? As pessoas não escreveram músicas para que você estude inglês. Elas estão expressando os sentimentos delas com as palavras que elas utilizariam. Então, de fato, é uma das coisas mais incríveis para se aprender inglês. E continuei ouvindo música e sempre aperfeiçoando, né? E com 15 anos eu já era capaz de me comunicar em inglês, de interagir em inglês sem dificuldades. Com 16, 17 fui aprimorando ainda mais. E foi quando eu comecei a assistir séries, comecei a assistir filmes, porque antigamente, na minha época, né? Não parece uma época tão distante assim. Não eu falo antigamente baseado na minha vivência. Então, mas sim. Não era tão acessível assim filme legendado. Então, não tinha como o inglês dos filmes ainda agregar muito para mim. Porque minha família assistia filme dublado. Até hoje assiste ainda, às vezes. Eu chego até a ameaçar. Falei, vocês dão um jeito na vida. Meu pai já assistiu Vikings, várias vezes. E ele sempre reassiste. Eu falo, assiste legendado uma vez. E ele gosta de reassistir dublado. Porque ele gosta da dublagem. A dublagem brasileira é boa. Só que para aprender inglês,
legendado é essencial. E aí eu comecei a ter mais contato com séries. Com 16 anos eu comecei a assistir Breaking Bad, The Walking Dead. Acho que foi nessa época que lançou também Stranger Things. Várias outras séries assim que cativam a nossa atenção. Eu acho que o aprendizado do inglês, ele não pode ser aquela coisa engessada, aquela coisa chata de alguém te obrigar a falar, vai fazer aquela aula agora, ok? Então, basicamente, eu vejo que essa vontade de crescer e me desenvolver fez com que eu conseguisse hoje ter essa capacidade, tanto no inglês quanto na questão da gestão, muito maior, porque gerou uma independência de busca por conhecimento, que é o que hoje os jovens têm tido muita dificuldade, porque hoje em dia tudo chega para você, né? O algoritmo, ele literalmente te faz uma leitura e você não é capaz de ir atrás de nada mais, eles vêm atrás de você. Os anunciantes, as postagens, tudo vem direcionado e você não escolhe mais. Também, Paulo, quando você fala ali, nós observamos já nesses primeiros minutos que você tem uma paixão, né? Uma paixão mesmo por aquilo que você faz. E que você foi bem assim determinado em todas as ações, desde os seus 10 anos, para estar hoje à frente como um gestor. Ainda que talvez de uma forma inconsciente, né? Ou instintivamente, ou mal sabendo como que seria essa questão do seu destino como gestor, você já colocou uma paixão. E para você ter um negócio, quando você inicia um negócio, você inicia ali ou porque você tem muito dinheiro, né? Ou porque você tem muito conhecimento. E o conhecimento, não somente de gestão, a tendência é que nós iniciemos em algo que nós dominamos. Eu mesmo iniciei a métodos de capacitação na área de estatística, porque era algo que eu dominava. Seguimos para o ramo da capacitação em fisioterapia por ser docente também. Então, essas expressões que você faz quando você está falando como que você aprendeu, o que você fez, né? Você vê que você coloca uma intensidade não forçada, mas realmente daquilo que você vive. E o que nós podemos deixar de primeiro, além dessa persistência, dessa determinação, dessa paixão, que você cita que veio de uma família também, onde que não tinha influência do inglês e provavelmente ali, se a gente buscar, do empreendedorismo e provavelmente também nem as melhores condições, como você disse, te deu para a formação. Deu as condições que podiam, foram excelentes contigo. O pai sempre quer dar segurança ao caminho do filho, dar a vida pelo filho, mas dentro dos limites que se podem também, né? Dentro das limitações. Uns têm mais oportunidade, mas não foi um empecilho para você de te parar, né? Falou, olha, eu não podia fazer todas as formações, mas não impediu de te contar a sua história. E nesse meio caminho ali, você já atinava para, olha, eu vou ser um professor, ou eu vou ser um empreendedor, como que se deu essas dificuldades, como que você encarou nessa fase, porque tem muitos jovens escutando, pessoas que financeiramente limitadas, ainda não têm uma cultura de empreendedorismo na família, não têm os melhores recursos. E o que isso te motivava? Como que você viu isso tudo? Dentro da questão aí dos meus pais, eles são pais de 4 filhos. Eu sou o filho mais novo, inclusive. Tenho 3 irmãs mais velhas. E eles sempre trabalharam muito. Os meus pais sempre trabalharam muito. Porque o pessoal lá em casa, inclusive, come muito, né? Então eles precisavam realmente arcar com tudo. Mas... E uma coisa que sempre me perturbava, desde muito novo, é como trabalhar muito não necessariamente direcionava a minha família para um status melhor, um financeiro melhor. Então, eu sentia que tinha alguma coisa ali que precisava ser trabalhado. E o inglês, ele era minha paixão, né? E continua sendo, mas nesse período ele era uma paixão, mas eu via mais como um hobby. Eu ainda não tinha informação para
saber que o inglês poderia me ajudar no futuro com algum tipo de retorno financeiro. Mas era algo que eu estava consumindo ali e algo que eu gostava. Por outro lado, o que eu sabia é que as pessoas falavam muito sobre a questão de administração, que tinha que fazer um curso. As minhas irmãs, inclusive, sempre fizeram cursos e buscavam se especializar nessas áreas. E com isso eu falei, eu preciso entrar de cara nisso, de cabeça e correr atrás. E o tempo está passando, então eu sempre fui um jovem com uma mentalidade muito assim, preciso resolver essa questão. Então, era uma coisa que me incomodava muito, era uma coisa urgente. Eu tenho um pouco disso. As coisas que eu quero e preciso, para mim, são muito urgentes. Então, eu já começo a trabalhar agora e a gente precisa se programar para que lá no futuro traga esse resultado. E como a minha família não tinha condições para proporcionar o que eu queria, tanto que eu passei esses anos todos aprendendo inglês com música e aprendendo inglês com jogos, sem ter tido um videogame e sem ter tido também, eu fui adquirir meu tablet com 14 anos de idade, que a minha avó tirou lá para mim e eu ia para a escola ouvindo música e voltava ouvindo música. E foi assim, de um jeito extremamente simples, de um jeito extremamente assim, limitado, mas as limitações de ferramentas não podem ser as limitações para que a gente alcance o que nós estamos buscando lá na frente. Porque, no final das contas, principalmente para a geração atual, todo mundo tem o celular na mão, hoje em dia. Todo mundo tem, ao menos, um recurso, como eu tinha, para buscar em alguém um auxílio ou buscar em alguém uma ferramenta que auxilie. Então, eu não tinha um videogame, mas eu jogava com os meus amigos e a gente se divertia e tudo mais. E aí, voltando para essa questão do desenvolvimento, então, o inglês ele foi em paralelo com esses outros cursos que eu ia fazendo. E eu fui conciliando informática, eu fui conciliando administração e todo e qualquer curso, principalmente de graça. O negócio de graça era uma coisa que me chamava a atenção. E hoje tem muitos. Muitos. E na minha época não tinha tantos assim. Não tinha. Eu era louco para poder fazer esses cursos profissionalizantes linkados às metalúrgicas e não era tão acessível assim para fazer. A gente corria atrás mesmo. As minhas irmãs me ajudavam a procurar. E não era tão fácil quanto hoje, muitos desses recursos. E olha que a época dele, nós estamos falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás. Sim, mas a gente tem que considerar que o mundo hoje é outro. Totalmente. E cada vez mais essa virada, né, tem acontecido mais rapidamente. Uhum. Porque eu, que nasci e cresci nessa época, eu sinto essa transição assim, muito brusca. E eu imagino vocês que nasceram antes, né, e estão tendo que se adaptar. Aí, Ricardo, envelhecendo. Chamou de velho indiretamente, né? Vocês que são velhos. Vamos lá. De maneira alguma. Deixa o jovem, vamos nessa. Não. Estou falando no sentido positivo da coisa. Que bom que vocês estão buscando se adequar. Eu busco me adequar, porque eu tenho alunos mais jovens e de vez em quando eles falam, como é que é o negócio aí? Repete, não entendi. Então, às vezes acontece também. Mas, justamente, as oportunidades apareciam bem menos do que hoje, sem sombra de dúvidas. E todas as vezes que apareciam, por exemplo, em escola ou em algum tipo de lugar que eu frequentava, eu sempre falava, mãe, vamos dar uma olhada. E a minha mãe sempre ia lá, coitada. Eu sempre ia, palestras, ia na escola em si, na instituição em si. Foi o que eu te falei sobre, inclusive, o seu curso Mente Sábia, que eu achei muito interessante ele estar aqui em Corona Fabriciano, porque hoje em dia a gente tem coisas da esporte por aqui. Mas eu lembro que antigamente eu procurava e não se tinha tanta coisa acessível quanto tem hoje e de tanta qualidade, coisas que às vezes a gente só encontrava na internet e era muito mais burocrático. Hoje em dia a gente está tendo mais acesso a isso. Então isso é muito positivo. E eu lembro que teve um período que eu manejava a minha agenda de maneira que eu estudasse de manhã, na escola normal, à tarde eu fazia informática, por exemplo, e nesse meio tempo eu comecei um curso de administração também.
E aí eu, assim, e querendo fazer tudo, e querendo correr atrás. Nesse curso, eu buscava fazer amizade, inclusive, com os professores, que, inclusive, depois, um desses professores de um dos cursos, por exemplo, me deu a oportunidade para lecionar em um projeto social. Foi a primeira oportunidade assim que eu tive para poder lecionar para um grupo maior de pessoas. E ele me incluiu nesse projeto para poder lecionar lá. Por causa dessa conexão que eu criei e o desenvolvimento dessas relações. Então, eu sempre entrava nos ambientes pensando assim, como que dá para causar um impacto e trazer, de fato, algum tipo de resultado dentro disso que eu estou buscando, que é desenvolvimento pessoal. Então, eu ia atrás dos caras. Eu lembro que um curso que eu fui fazer de administração, no momento ali de partilha, os alunos todos ali no canto, eu com 15, 16 anos, nessa época, os caras que tinham acabado de apresentar o curso, como o curso seria, estavam conversando do lado assim. E eu fui lá para perto deles perguntar como é que é isso aí, qual faculdade vocês fizeram, tudo mais. Super tímido, porque eu sou introspectivo, sou muito introspectivo, inclusive. Mas eu me desafiava, de fato, porque eu sentia essa necessidade. Eu percebi também que sem contato com outras pessoas a gente também não consegue chegar muito longe. Então, olha, ô Paulo, você deu uma aula aí para quem está escutando, e nós vemos assim, como eu disse, na história do empreendedor, várias características comuns. Você falou, sua mãe procurava cursos, né? Eu também fui nessa. Minha mãe disse, vou te matricular no segurança do trabalho. Falou, pode ir. Vou matricular na metalurgia, pode ir. Mas uma insatisfação também pairava. A questão de trabalhar muito, intensamente, porque os nossos pais nunca deixaram de trabalhar. Sempre foram intensos. Tem uma frase do Peter Drucker, que fala, trabalhar com mais inteligência é melhor que trabalhar mais. E você, além das características de determinação que você tem citado ali, você trouxe o conhecimento. Então, trabalhar com mais inteligência. E hoje a gente fala assim, eu sou contra o lazer de forma alguma. Sabe aquele momento também que você não quer fazer nada? Por exemplo, pegar aqui, eu gosto de ver pegadinha. sim. Então, vamos lá. Quero ver pegadinha, eu vou ver pegadinha. Uhum. Então, eu não me peso com isso. Mas saber, tanto para o jovem que quer empreender, tanto para os adultos que estão escutando, que há um tempo ali certo para tudo, então há um tempo de qualidade para você investir. O conhecimento ele vai te libertar. Tudo que você foi falando é que você estava criando oportunidades, se colocando nessa posição também das oportunidades, né? E você vencendo as barreiras. Introspectivo, o medo de conversar. E muitas vezes a pessoa vence em primeiro momento nem para criar um relacionamento, porque é necessário, pessoas promovem pessoas. Projeto social, eu não sei se você ganhava, mas geralmente não ganha. O que é que você ganha é uma experiência. E hoje, quando você joga ali a primeira oportunidade, se não for um retorno, não que não tem que ter, tem que ter, você tem que ter retribuição. Estou te falando, a sua primeira escolha é única e exclusivamente salário, você não enxerga uma série de outros fatores que você pode ter acesso. Acesso a pessoas, acesso a oportunidades, acesso ao conhecimento. Então, essa história é uma busca de conhecimento com muita determinação que você está falando. Mas, ainda assim, você chegou também a atuar no modo CLT. Você teve um trabalho. Eu tive vários. Vários trabalhos. Vários. E como que você fez assim? Você conciliou, primeiro, o inglês, você chegou a aprimorar o inglês e você chegou a conciliar com o CLT e você já começou a direcionar a sua escola. Como que funciona esse meio termo aí, nesse meio tempo? Com relação a isso, só para finalizar o raciocínio da questão da busca por especialização. Então, eu me especializei em questão aí de informática, eu sempre buscava correr atrás, curso
fiz também um curso técnico em administração e foi algo que ajudou muito, porque é um curso que te força a falar. A minha professora chegava e falava assim, tem essa pauta aqui que vocês vão apresentar daqui a pouco. Toda semana era isso. Tipo assim, e tinha que apresentar. E era falar sobre, não ler. Então, é algo que desenvolveu muito. Porque eu sempre fui daquele aluno, sabe aquele aluno que não dá trabalho? Aquele aluno que, às vezes, o professor nem lembra, porque é tudo tão certinho, que faz aqui, faz ali. O professor lembra, mas eu sinto que os alunos que são mais agitados, aqueles que se movimentam, que comentam sobre a aula, em escola regular, no caso, o professor acaba lembrando mais dele, ele acaba sendo mais visto. E eu fui perceber isso quando eu estava saindo da escola, quando eu estava entrando no técnico. Então, entrando no técnico, eu comecei a pensar, eu preciso mudar um pouco a minha visão com relação a isso e as minhas ações. E aí eu comecei a ser mais expansivo, porque até então, em sala de aula, eu era mais contido, eu fazia ali os exercícios do jeitinho que foram atribuídos e tudo direitinho. E não que isso seja errado, porque, obviamente, também tem que se ter essa questão aí da didática e tudo mais. Só que, levando em consideração o networking, né, essa questão da conexão com as pessoas, eu comecei a dar mais vazão para isso em ambiente de sala de aula, no curso técnico. E eu percebi o quão efetivo isso foi. Comecei a me envolver ali com mais grupos, não só o grupo da frente, o grupo dos nerds. Não, eu se envolver com o pessoal de trás, do fundão, uma galera que começou a trazer uma outra visão das coisas e realmente comecei a ficar mais solto, mais desinibido em trabalhos e em questão de troca mesmo com as pessoas. Foi algo muito positivo nesse aspecto. E foi também mais ou menos nesse período que eu comecei a trabalhar. Então, eu começo a trabalhar com 16, 17 anos e eu tive vários trabalhos. Eu não sei nem se eu já te contei isso, mas eu já trabalhei de muita coisa. Já trabalhei em um mercadinho, ajudando em tudo. Já trabalhei em 2 restaurantes. E já trabalhei também em supermercado. E trabalhei também em uma loja que vende coisas de borracha, coisas para carro. E durante todo esse período, já fluente em inglês, já tinha feito cursos e eu esperava a oportunidade para conseguir ali usar as minhas habilidades, né? E trabalhando nesses locais, é engraçado porque eu conseguia usar as minhas habilidades em alguns momentos específicos, como no restaurante, por exemplo, nós já recebemos um gringo e eu atendi ele 100% em inglês. Na questão dessa loja, por exemplo, eu já consegui ouvir um cara que foi lá para poder comprar algo da loja e começou a criticar a loja, e falando em inglês, porque ele não é brasileiro, ele estava com um tradutor perto. E ele falando e ninguém entendendo, eu entendi tudo. Aí você não cumprimentou ele em inglês, não, Paulo? Isso... Nossa, seria bom, né? Seria uma cereja. Cereja no bolo, seria incrível. Vontade de voltar e fazer isso. Mas eu ri e depois contei pro pessoal. Mas, então eu via que existia, sabe? Sempre teve comigo essa habilidade. E essas habilidades, em questão de gestão, em questão de autocontrole, eu dificilmente me envolvia em briga com as pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante também hoje em dia, porque as pessoas não estão dispostas a ceder em relacionamento de trabalho. E hoje em dia, eu sendo responsável por outras pessoas na minha empresa, eu preciso disso mais do que nunca, porque se a gente leva tudo para o literal, ou então a gente pensa que as pessoas lá são culpadas do que acontece na nossa vida, como muitas pessoas acabam levando essa energia quando vão trabalhar, não fica com ninguém. Ninguém trabalha, ninguém faz nada, só ofensa. Você é um especialista em pessoas. Que isso? Eu achei bem pesado. Achei bem pesado. Estamos buscando. Mas trabalhei em todas essas áreas, e em todas essas áreas eu via que as pessoas tinham bastante admiração por essas habilidades minhas. Só que elas não conseguiam me proporcionar algo que me desse a projeção para, de fato, eu exercer
principalmente elas todas juntas, que é o que eu queria fazer. Então, eu queria exercer, ao mesmo tempo, a minha capacidade de fala de inglês, eu queria exercer a minha capacidade de administração das coisas, de manejar ali tudo, porque eu gosto de trabalhar também com pessoas, eu gosto de ambiente de sala de aula. Então, no meu curso técnico, eu também tive acesso ali a um ambiente de sala de aula muito diferente do que eu tinha presenciado a minha vida inteira, aquela coisa um pouco mais engessada, aquela coisa um pouco mais fechada, assim. E também a questão voltando lá atrás das artes, porque acabava que eu não sabia exatamente que eu trabalharia com inglês, mas eu sabia que eu não estava trabalhando com algo que eu gosto, que na minha cabeça sempre era a arte. Eu achava que a arte era o que iria trazer a minha remuneração no futuro. Enfim. Eu, então, conversei com você, eu te conheço há 5 anos, né? 5 anos. 5 para 6 anos, isso mesmo. Tem um tempinho. Isso mesmo. E conversando com algumas pessoas, inclusive com a própria professora, a Rosane Menezes, eu, depois de um tempo estudando sozinho, eu começo a fazer curso com ela. E é um curso sensacional. Sensacional. Ela é uma professora sensacional também. Eu costumo falar que ela é minha teacher até hoje, apesar de a gente não ter mais aulas, ela, para mim, assim, é literalmente a descrição do que é ser um bom professor, sabe? Muito, muito boa mesmo. E com essa questão das aulas dela, foi aí que eu me encontrei. Falei, gente, pera lá. As aulas têm interação entre as pessoas. É uma das poucas aulas na vida que eu já vi onde falar é um requisito para a aula. Normalmente, em aula regular, quando você fala alguma coisa, menino, cala a boca, deixa o outro copiar em paz. Normalmente não se tem esse ambiente nos modelos do Brasil, né, de educação. E a questão do uso do inglês, da dinâmica, daquele tipo de roupagem que ela trazia para a língua, associando a coisas do cotidiano, e eu achei o máximo. E ela começou a investir em mim nessa questão aí do inglês, porque ela viu muito potencial no meu inglês, gostou muito, e a gente começou a trabalhar juntos. Então, aí com 19 anos, a gente começa a trabalhar juntos. Mas você chega para a escola aí com quantos anos? Eu cheguei na escola com 18. Com 18. Na escola dela. Isso, não. Isso. Ok. E nesse período ali, o Paulo, você tem parece um ponto bem interessante, que você faz alguma coisa de uma oferta, procede mesmo, para ingressar como aluno, vocês têm uma troca. Isso. Isso é interessante também. Nesse período, a limitação financeira nunca saiu da minha vida nesse período, então nós temos que levar isso em consideração também. Eu trabalhava muito, né, buscava me desenvolver, fazia curso técnico. Depois, quando acabou a escola, fazia curso técnico, trabalhava no restaurante meio período, depois eu transicionei para o outro. E nessa transição toda, eu não tinha condições de pagar um curso de inglês. E nessa não condição, eu cheguei para ela, a gente conversou, ela gostou muito do meu inglês e me fez uma proposta para que eu fizesse aulas com ela e, em troca disso, eu trabalharia com ela aí nessas questões de gestão, na questão de manipulação de arquivos. Então, eu trabalharia e pagaria o meu curso dessa forma. Então, foi essa a troca. Uma permuta, né? Isso, uma permuta. Mais uma vez mostrando, né, que obstáculo sempre vai ter, mas também há uma negociação, né? Você tinha algo para oferecer, as suas horas em troca do ensino. E essa troca foi boa porque você já chegou também preparado, em um ambiente totalmente que condizia com aquilo que você pensava, né, ou te atraía em relação ao inglês. Uma coisa que eu sempre pensei, sempre percebi como muito importante de se levar com relação ao dinheiro é que ele não é tudo. Com relação à busca pelo sucesso, à busca pelo crescimento. Nem tudo é necessariamente dinheiro, nem todas as trocas são trocas com dinheiro. Então você, por vezes, vai passar por fases na sua vida, igual você falou anteriormente, que
a sua remuneração ser de fato adquirir aquele conhecimento, adquirir aquela experiência, ter contato de uma pessoa que será relevante para você depois e até mesmo fazer uma boa ação que, no final das contas, isso gera também em nós uma sensação de dever cumprido. É muito importante para o ser humano isso também. Então, hoje em dia, eu vejo, inclusive, dentro da questão aí da administração do negócio, sem dinheiro a gente não faz nada, só que ele não é tudo. Ele é consequência de um bom trabalho, de um trabalho sendo feito ali com qualidade, com atenção, com dedicação, com união entre as pessoas. Então, se uma pessoa tem o intuito de investir nela mesma ou investir em um negócio, ela precisa entender que, principalmente os jovens têm uma certa dificuldade nisso, às vezes, porque a gente quer as coisas para ontem, e além das coisas para ontem, quando fala, não receber isso, salário de miséria, salário mínimo, mínimo esforço, eu ouço muito falar disso. Mas eu não acho que seja simplesmente essa questão. Você não olha uma oportunidade só pelo que ela vai te oferecer financeiramente. Você analisa uma oportunidade e aceita fazer parte daquilo ali quando isso casa com o que você quer lá na frente, com o seu objetivo. Olha, Paulo, isso aí para mim é maturidade. Eu já estava numa fase bem ativa, ainda em CLT, em uma instituição, e eu saí dessa instituição a convite de uma outra instituição ganhando 33% a menos. Aproximadamente isso, entre 33%, 40% a menos. Por quê? Tudo que essa outra instituição me proporcionaria iria impactar, e muito como impactou, dentro de tudo que eu tinha planejado, tanto como carreira, como empreendedor, em formações. Para você verificar uma situação dessa, e nessa primeira instituição eu estava totalmente satisfeito, viu? É um ótimo lugar, mas eu estou falando de oportunidade. Então, o que te atrai? E quando você fala assim, essa frase que é muito falada, né, como que é salário mínimo, mínimo esforço, não corresponde a alguém que quer vencer, porque a todo momento você é observado. Então você vai avaliar, sim, o local onde que você está, se conversa com seus valores, se te proporciona um crescimento tanto dentro daquele local quanto na sua vida, mas a todo momento você é observado. Certa vez, eu já empreendendo, eu fui atendido no plano de saúde. E pelo atendimento daquela menina, eu peguei o nome dela e falei, olha, no dia que você não estiver mais nessa instituição, né, você me liga. Ligou e trabalhou comigo por um período. E até os meus filhos, o Isaac e a Vitória, em todo local que eu estou, quando alguém vem com um bom atendimento, tem um bom relacionamento, eles falam, você está observando ele, né, pai? Você vai chamar ele para trabalhar? Então é interessante essa colocação sua. Qual que é a moeda de troca, né? Como que está te devolvendo, e não única e exclusivamente a parte financeira. É óbvio que nós almejamos isso. Você tem que ter precisamos disso. Mas o que mais tem para ofertar que seja por um período de tempo que vai te impulsionar? Talvez você esteja abandonando boas oportunidades. Exatamente. Inclusive, você falando nisso, eu lembrei que eu nunca enviei e tive retorno de currículos para iniciar durante essas transições de emprego que eu tive. Eu devo ter trabalhado em 6 lugares diferentes. E todos eles, a pessoa ia lá, me conhecia e me chamava para trabalhar com ela. E eu fui assim em todos eles. Então, isso diz muito sobre a questão das conexões, do networking. Sem isso, a gente não realmente fica muito limitado, né? Não dá para se empreender e crescer só por conta própria. E isso diz muito também sobre a geração atual. Hoje em dia, as pessoas, dentro das próprias realidades, dentro do próprio algoritmo, dentro ali das suas ideias,
que se lasque o mundo, como as pessoas dizem, né? Os jovens dizem. Não quero saber de mais nada, eu quero viver a minha vida, o meu mundinho, e todo mundo tem que se adequar à minha realidade. Porque se não se adequar, eu nem converso. Tem jovem que fala, pega ranço, né, das pessoas. Essa é a linguagem agora? Essa é a linguagem. Eu não sei nem mais ser utilizado. As pessoas mudam muito rápido, eu realmente não consigo acompanhar às vezes. Mas, justamente por causa disso, então eu vejo essa deficiência, sabe? Isso se expande para outras idades, mas eu vejo muito isso no meio jovem. Olha só, essa conexão, ela é tão interessante que quando eu fui convocado para essa instituição que eu falei que fui para ganhar menos, eu estava de férias. Eu nunca fiz inscrição, eu nunca deixei um currículo lá. Eu estava em Curitiba e olha que como que a sua ação, a sua resposta, ela impacta. Eles me ligaram, me convocaram, eu falei, você pode fazer uma entrevista amanhã? Eu falei, que horas? Eles me ligaram, vou colocar aqui numa quarta tarde. A entrevista era quinta, 10 horas da manhã. Eu falei, olha, eu estou em Curitiba, eu estou indo embora hoje à noite, é o meu voo. Eu desci em Belo Horizonte na época para vir de ônibus para o Vale do Aço. Chegaria por volta ali, cheguei por volta de 6 horas da manhã, mas eu vou estar aí, acho que era 9, 10 horas. Ele falou, não precisa. Marcou um outro dia. Eu não tinha a intenção inicial, eu queria conhecer a proposta e de prontidão me coloquei à disposição para ir. Isso foi falado no dia também da entrevista, no processo de seleção. Um outro local que eu trabalhei no time profissional de futebol, eu passei um período esperando um registro para trabalhar, então foi em forma de estágio. Eu já estava formado, mas como eu não tinha um registro, tinha que ser supervisionado, passei indo todo dia, durante 6 meses, sem ganhar um centavo, nem a passagem. Depois de muitos anos das conexões criadas, nessa semana mesmo, nós estamos entrando aqui no mês de agosto, eu peguei vários contatos, porque eu precisei, de pessoas que eu conectei na época, no meio do futebol, meu rapaz joga futebol, para estar criando uma conexão novamente e impulsionar algo que nós almejamos juntos aqui, eu e meu filho. Então, isso é importante, muito além de salário, muito além de uma proposta comercial, quais são os valores e como aquele ambiente pode te impactar positivamente. Reflexo da sua história, é isso que nós estamos contando aqui hoje. Exatamente. E as conexões após isso, então eu me conecto com a Rosane e mais ou menos nesse mesmo período a gente se conhece, eu e você, né? E a gente começa a conversar sobre essas questões. Na verdade, antes mesmo de a gente conversar, eu me lembro muito bem como foi nosso primeiro contato durante a pandemia, né, precisando aí fazer lá na igreja sobre a questão dos encontros online. E você tomou frente, né, com assim, muita determinação e foi ali resolvendo e dava problema com um tipo de programa para poder fazer as lives, as transmissões e as calls, as chamadas, e você ia lá e resolvia, não, vamos mudar hoje pro Teams, não, vamos voltar pro Zoom, não, porque o Zoom, o Teams tem isso de vantagem, não, mas não sei qual tem um limite maior de tempo para a gente conseguir finalizar as reuniões. E eu comecei, gente, tem um negócio aí, né? Porque uma pessoa se dedicar dessa forma é bastante diferente, sabe, do que muitas pessoas que principalmente pegam algo que não tem retorno financeiro, como no caso de uma reunião para fins religiosos. Então, você não vai ganhar nada ali financeiramente. Só que a dedicação, eu falei, interessante. E é justamente nesses momentos também que a gente vê o quão dedicada a pessoa é, né? Porque ela está fazendo algo além do que simplesmente o interesse, como a gente falou, financeiro, né? E ela tem essa dedicação e empreende.
Então, o empreendedorismo, às vezes, pode estar muito vinculado à questão do financeiro na mente das pessoas. O subconsciente, na hora que você fala empreendedor, a pessoa já enche os olhos, nossa, rico, empresário. É um luxo, né? Sendo que, na verdade, não é nada disso. Nos bastidores, a gente está tentando resolver problema o tempo todo, está tentando estancar a sangria. O que está acontecendo, meu Deus? Como que vai resolver? A menina vai vir amanhã, não sei quem vai faltar, entendeu? Então, você sabe muito bem como é que é. E O processo é árduo, Paulo. exato. Nossa, Deus do céu. Não se enganem, não se enganem. Mas é muito prazeroso quando as coisas começam a dar certo. E eu vi muito disso quando você empreendeu ali, tomando frente desse de outros projetos relacionados. E com isso, a gente começou a ter um contato. Aí eu comecei a me aproximar e a gente começou a ter uma troca. Nesse tempo eu era CLT ainda e também trabalhava em paralelo com um professor auxiliar lá na escola da Rosane, auxiliando ela ali nas demandas. E eu fui percebendo, né, dessa questão aí de exercer o que eu queria fazer de fato. Às vezes, uma coisa que eu comentei com você, de ficar ali no balcão, e no balcão o tempo passava, e eu não sou um tipo de pessoa que, quando estou trabalhando, eu fique parado, eu fico pensando, gente, eu estou gastando dinheiro de alguém está me pagando e eu tenho que fazer alguma coisa. Então, para mim, a pior coisa do mundo era você virar e falar assim, fica no balcão ali parado, e esperando o cliente chegar. Eu não ficava pensando, não, tem que resolver alguma coisa, vou consertar ali, vou mexer ali naquele negócio, já está certo, mas eu vou bagunçar para consertar de novo. Eu tenho que movimentar isso aqui. Deixa eu espalhar isso aqui nada todo de inércia. e junto de novo. Não. E aí eu queria movimentar. Para você ter noção, nesse último emprego, com a questão da dificuldade, se eu não me engano, os problemas da pandemia começaram a aparecer já nesse período. Foi o finalzinho, mas nós tínhamos também uma queda. Essa loja especificamente tem um período que há uma queda de clientes mesmo, né, de procura. E eu cheguei a pedir assim, tem que fazer alguma coisa, eu vou capinar, tem um lote lá atrás. Eu falei, porque eu falei, tem alguma coisa para fazer? Eles falaram, vai capinar o lote, brincando. Peguei, me dá inchada. Capinou mesmo? Eu capinei por 2 vezes o lote. Eu capinei uma vez e começou a crescer de novo, fui lá e capinei. E era... Eu posso falar que até que é pior que chique. Eu realmente posso considerar raiz. Sou Nutella para muita coisa. Muita coisa. Mas eu pelo menos um êxito na minha vida. Sei trocar uma lâmpada? Talvez. Sei trocar o chuveiro? Não. Mas eu já capinei. Então, me respeita. Tá? Mas... Então, eu buscava realmente encontrar coisas para fazer. E eu percebi que, de fato, não seria aquele lugar onde eu conseguiria exercer. Percebi que eu capino bem, mas eu não queria capinar. Então, eu queria exercer as minhas habilidades. E aí a gente conversa e eu falo da minha insatisfação de estar lá. Eu queria transicionar para essa outra realidade. E você fala que é uma boa oportunidade, que é um momento, de fato, por eu ser jovem e por eu estar com a energia toda. E após isso, eu ingresso no empreendedorismo, trabalhando lá com a Rosane. E a partir disso, fui desenvolvendo. Depois eu tenho a minha formação internacional, então eu faço o meu curso chamado TEFL, Teaching English as Foreign Language, que é justamente para ensinar inglês em qualquer país do mundo. Eu sou apto para poder lecionar também em qualquer país, né, nesses requisitos. E isso também me trouxe bastante visão do exterior, né? Então, da questão aí de como eles veem educação e como a educação em outros países é diferente, a abordagem com o inglês é diferente, não só nas escolas regulares, quanto também nas escolas de inglês em si, a forma como eles abordam a língua, muito similar, inclusive, à forma da Rosane. Então, foi uma coisa que casou perfeitamente bem.
E aí eu decido abandonar o CLT, que eu estava como vendedor, carteira assinada, vendendo lá na loja. Inclusive, a dona da loja fez até proposta para que eu ficasse. E eu optei por não, porque justamente eu queria desenvolver essas outras áreas. E assim foi, durante a... Pode falar. Lembrando de um ponto aí desse aí, Paulo, que eu me recordo da sua dúvida. Quando você fala assim, olha, eu te falei que você tinha energia, força, e tem, né? Uhum. Graças Independente a Deus. também da idade, a pessoa pode iniciar algo novo. Quantas pessoas mudam a história aí depois de 50, 60 anos? Se está respirando a tempo. A sua dúvida era o seguinte, olha, eu vou abandonar o meu salário, parece que era um salário mínimo. Era um comercial. Comercial, o mínimo. Será que eu devo abandonar para ter um bom negócio? Eu falei, rapaz, é o melhor momento para você fazer isso, para você contar a sua história de uma maneira diferente, né? Então, tem pessoas que nos impulsionam para alavancar os nossos sonhos. Porque você estava num cenário jovem, ainda morando com os pais na época, e faltava-se muita força, com habilidade, com conhecimento, com oportunidade de mercado. Você é bastante observador, né? Nem eu tinha, você nunca tinha me falado isso. Tinha observado essa questão dos programas da época de pandemia, que mudava. Sim. Porque a gente faz de uma forma natural. Falou, não, se esse não é o melhor, já é um instinto ali, né? Vamos fazer de outra maneira, porque tem que acontecer. Então vai acontecer da melhor maneira. Eu fiquei sabendo disso agora, essa observação. Sim. E eu tinha acabado de falar, olha, quando você está fazendo algo, tem alguém observando o que você faz. E quando você faz, isso impacta a vida das pessoas. Eu no empreendedorismo, você pelo comportamento, observa, você com a força, com a habilidade, com pouco dinheiro, ou quase nenhum, né? Mas também quando a gente encontra e alinha, começamos esse processo de mentoria. E aí vem implantando também a questão do conhecimento, quão importante ter ajuda de pessoas para alavancar o negócio. Sem dúvidas, sem sombra de dúvidas. E tem um detalhe, Paulo, também, que eu gostaria que você falasse, você já está nessa fase ali da escola, quais foram ali nessa decisão? Os sentimentos que passaram, passou o medo, a dúvida, a vontade de recuar, como que foi e quais os principais desafios dessa fase sua hoje? Tanto do início como hoje, como empreendedor. Você está com a escola, essa escola da forma física, ela tem quanto tempo? A forma física tem 3 anos. 3 anos. Nesses 3 anos, você já tem colaborador, você já tem mais um professor, você já cresceu, você já quer expansão do negócio, então já é outra realidade. Antes era o Paulo professor, hoje é o Paulo gestor, o Paulo administrador, que tem pessoas que colaboram com esse projeto debaixo de uma visão. Então, quais são os principais desafios? Para você iniciar um negócio, e para hoje você manter o negócio? Uhum. Bem, eu acredito que a determinação seja o principal. Porque apesar de eu estar nessa realidade toda, eu ter transicionado por esses empregos e não ter ido de cara para o inglês, é de fato pela ausência de oportunidade na época. Eu não tinha a oportunidade certa. Obviamente que também nós temos a influência das pessoas e, por exemplo, você comentar sobre buscar empreender e buscar fazer acontecer, né, e realmente fazer a própria oportunidade, foi algo que também agregou bastante. Mas eu me lembro que antes disso eu tinha muita vontade. Antes mesmo de conhecer a Rosane, inclusive, eu fiz aula experimental de inglês em todas as escolas de inglês de Fabriciano. Todas elas. É de graça. Eu falei que de graça é algo que me atraiu. É de graça. Vou estar indo lá, vou ver. Fui, experimentei. Inclusive, não gostei da maioria delas. Não achei uma metodologia muito dinâmica. E, ao conhecer a Rosane, eu ativei e confirmei o que já tinha no meu coração. Porque
eu sentia que esse lado empreendedor sempre foi muito forte e continua sendo até hoje. Então, eu conversando com a minha irmã, Gisele, que até hoje ela é minha... Nossa, ela é tudo. Ela é minha meio psicóloga, meio conselheira, ela me ajuda com muita coisa. A gente se dá muito bem e eu sempre comentava muito com ela. Nossa, eu conheci tal pessoa, na época eu conheci a Rosane, na época que eu conheci você, eu sempre converso muito com ela. E eu senti no meu coração de investir no inglês, do nada, igual o pessoal fala, do Neida. Literalmente, do nada, eu falei assim, não, vamos parar isso aqui tudo. Eu tenho uma habilidade que é muito boa, eu tenho que buscar alguma coisa vinculada a isso. Foi quando eu comecei a procurar escolas de inglês e encontrei a escola da Rosane. Então, justamente por não ser uma coisa que estava rasa dentro de mim, não era uma coisa igual nós hoje, os jovens, acabam tendo muito, uma coisa meio de fase, sabe? A gente não dá tempo ao tempo e realmente se permite ver aquela semente germinar. Não, a gente quer o negócio para ontem. Se não deu certo, larga esse serviço, pega outro. Não deu certo, xinga, manda seu chefe não sei lá para onde e depois resolve. Eu fico pensando, quais são as consequências desses atos? Gente, uma pessoa fica mal vista, uma pessoa mostra que não tem equilíbrio, ela mostra diversos aspectos negativos que com certeza vai prejudicar ela no futuro. E respondendo a sua pergunta, justamente pelo fato de não ter sido algo que veio do nada e foi do nada, foi exatamente por isso que começou, continuou e ainda permanece. Então, essa força, essa garra, essa vontade de fazer acontecer é algo que foi muito maior do que os desafios, qualquer outro desafio que eu tivesse. Principalmente levando em consideração que, assim que eu comecei a trabalhar com inglês, eu percebi que a metodologia demanda algumas coisas visuais, porque nossa metodologia ela é muito dinâmica. E, além das conversas, a gente também precisa ser visual para o aluno conseguir entender o que está sendo falado. Às vezes, ele pode não ser tão fluente no inglês, mas com questões visuais, questões que auxiliem, ele vai conseguir chegar onde a gente precisa. E eu gosto muito de artes. Então, eu consegui achar uma área que convergiu tudo que eu gosto de fazer ao mesmo tempo. Então, olhar para trás e retornar já não era uma opção para mim mais, porque eu justamente tive esse estalar. Falei assim, não, gente, é isso. Então, mesmo que no início fosse uma remuneração mais baixa, eu não queria saber. Eu sabia que um dia eu conseguiria chegar onde eu estou hoje. E hoje eu sei que eu vou conseguir chegar mais longe. Pode falar. Você já consegue enxergar, já é palpável, até mesmo além do sentimento dessa determinação, pelos resultados que você já teve durante todo o percurso. Você está contando histórias de superação. Tem dia realmente, Paulo, que pode parecer um desejo de querer jogar tudo por alto, mas o desejo de vencer sempre é maior, né? Então essa é uma característica. E eu sempre observando, Paulo, que você não veio de uma família empreendedora com isso e nada determinou, né? Foi determinante, nesse caso, no seu futuro. Olha, se não tem empreendedor, não quer dizer que eu não vou empreender. Se a gente aprofundar no assunto, fala, não, todo mundo empreende de alguma forma, que empreendedor não quer dizer que não seja uma empresa, mas eu estou falando do mundo dos negócios, especificamente. E um negócio já de médio para maior porte, né? Que se hoje está no médio, se hoje está no pequeno, amanhã no médio e depois no grande porte. Mas eu vou voltar no assunto antes, mas você deu uma deixa aí. Como que entra também essa questão de... Eu falei, eu posso ver. Eu sei que eu vou chegar lá na frente. A questão da espiritualidade, da fé, na sua vida, no seu negócio, mas eu quero voltar uma perguntinha que você... Da fé? Responde essa primeiro, mas depois eu quero voltar. Ok. A fé, de fato, assim, é tudo. Tudo. Porque no empreendedorismo, você põe o pé e depois Deus põe o chão. É basicamente desse jeito. São desafios assim que a gente não espera.
Inclusive, falando sobre o que eu estava falando antes, não pensem que estou romantizando, que é sempre a paixão é maior que os desafios, uma coisa muito bonita, né? E fica parecendo que a gente não enfrentou dificuldades, mas em cada momento é extremamente tenso. Quando eu comprei meu primeiro computador para poder dar aulas, por exemplo, eu não tinha projeção de terminar de pagar, porque eu tinha rompido com o meu emprego e eu comprei o computador para dar aula. Eu falei assim, mas vai dar certo. E deu. Mas sobre a questão da espiritualidade, eu sempre senti que o que eu queria e o que eu buscava estava literalmente alinhado com o que Deus queria para mim. Porque eu acredito, inclusive, que quem colocou no meu coração para eu começar a dar aulas de inglês, para começar a correr atrás do inglês no geral, foi ele. Né? Porque era algo que estava até adormecido, porque quem estuda inglês sabe, tem dia que a gente está mais animado, tem um momento que o aluno tende a ficar um pouco mais distante, aí a gente, lá na escola, inclusive, busca engajar nesse aspecto. Mas eu, por exemplo, não tinha tanta noção assim da qualidade do meu inglês. E foi só tendo contato com as escolas que eu consegui perceber que aquilo ali dava para remunerar, entendeu? Então, assim, e Deus sempre colocando no meu coração. Então, eu sempre... É como se o caminho ele fosse aparecendo e eu fosse entrando ali nas veredas e ia seguindo por ele. Tanto é que a questão das influências e das pessoas que cruzaram a minha vida, todas as vezes que eu tive dúvida sobre alguma coisa, entre fazer ou não, eu sentia que Deus trazia, ele através de alguém falava, ele confirmava. Então, às vezes, por exemplo, nossa, vontade de dar aula, para vocês terem noção, eu entrei no curso com a Rosane e eu estava louco para que ela notasse a qualidade do meu inglês desde o primeiro dia. Eu entrei lá assim, não, vou mostrar para ela. Tanto é que eu fiz várias aulas lá, várias turmas, e ela precisava me realocar, encontrar uma turma específica para mim, eu nunca tinha feito inglês. E eu fiz tipo 4 aulas para ela me colocar em uma turma 100% inglês. Então eu comecei o curso com ela, já numa turma que falava inglês bem. E por aí ela foi percebendo a qualidade do meu inglês e eu doido para conseguir uma abertura, ali querendo achar uma abertura para pedir essa oportunidade. E estava tão alinhado que ela me ofereceu a oportunidade antes de eu pedir. E basicamente, com relação à escola, foi tudo assim. Então foi um encaixe, foi um quebra-cabeças. Então a fé, ela foi assim, crucial, primordial nessa questão aí da minha jornada, tem sido até hoje. A gente tem que ter muita fé para dar procedência. Mas a forma como Deus coloca as pessoas certas, os momentos certos, os encontros certos, a palavra certa, você ouve aquele detalhe que faz a diferença, né? Porque a gente ouve tanta coisa todo dia, mas às vezes um detalhe, uma palavra, uma pessoa Uma faz toda a direção. diferença. Exato. A fé e o conhecimento Exatamente. expresso para o sucesso. Então, Paulo, a pergunta que eu ia te falar, para você dar uma direção aqui. Ô, Ricardo, prepara a sua. Eu vou liberar o espaço para o Ricardo. Eu vou reformular a minha aqui, porque o rapaz aqui tem potencial e tem conteúdo, né? Hoje, depois de passar ali de muita fé, buscar conhecimento, romper, olha, eu compro o computador, o seu maior desafio hoje, como empreendedor? compreendedor, eu diria que ter uma expansão saudável, porque uma expansão demanda diversos fatores. Enquanto você faz algo mais limitado ali para um grupo menor de pessoas, com uma estrutura menor, acaba ficando ali dentro do orçamento e você sempre consegue ter um manejo mais fácil com aquilo ali e, de certa forma, cria até um conforto. E aí você quase volta para a zona de conforto da realidade anterior, como um CLT, por exemplo, uma pessoa que tem previsibilidade. Só que a partir do momento que você pensa em aprimorar, e esse aprimorar não necessariamente é apenas ganhar mais, que também é muito positivo, queremos, buscamos. Mas a própria expansão, por exemplo,
que eu pretendo com a escola, estrutura, metodologia, inserir softwares, que as nossas atividades, a escola ela é muito digital, então a gente tem vários softwares que a gente paga para poder envolver mais os alunos. A gente entende que nem tudo hoje é papel e lápis, então nossas aulas são muito dinâmicas. E eu quero implementar muitos outros, tem alguns engavetados que a gente vai estar trazendo em breve. Mas tudo isso requer gastos, requer pessoal, requer contatos, requer... a parte operacional tem que ser bem feita. Então, essa expansão não pode tirar também a qualidade do que já está sendo entregue. Eu não vou transformar o que eu entrego hoje de qualidade para os alunos em lixo para, assim, faturar mais. Então, esse crescimento saudável, levando em consideração todas essas áreas que o empreendedor, um gestor, precisa estar atuando, é o maior desafio. Então, expansão também de alcance da mensagem através do marketing. A forma de abordagem de novos clientes, que vinculado ao marketing aí já é a vendas, né? Mas o marketing e a vendas andam juntos, né? As vendas e o marketing andam juntos. E justamente essa questão de projeção e, ao mesmo tempo, manutenção do que está sendo feito, né? A não perda de qualidade dos dois, é de fato um desafio. Olha, o crescimento saudável que pode se ter também, quando se fala, é amplo isso, né? O que é saudável, tanto da qualidade técnica que você vai entregar, quanto de desafios. É bom observar na questão financeira, né? Da gestão da empresa, que muitas empresas que vão crescer, elas quebram. Uhum. Elas não estão preparadas para aquilo, que não é o seu caso. Mas quando você fala de crescimento, eu observo, ela vai crescer porque o faturamento, ele não quer dizer que é lucro, e também o que você tem que ficar de olho é o demonstrativo de resultado do exercício, né? O DRE. Então, algumas coisas impactam. Olha, eu estou faturando mais, mas é uma empresa que tende a quebrar. Isso também eu chamo de saudável. Paulo, nós vamos caminhar para o final dessa história, mas eu quero algumas coisas antes aqui. Primeiramente, eu quero aí que você fale um pouco ali da sua participação no Método Mente Sábia. Método Mente Sábia, nós estamos com a próxima turma agora, no mês de setembro. Agora nós temos que ver quando que o episódio vai ao ar, hein, Paulo? Se não for do mês de setembro, você fala, olha, se já tiver passado o mês de setembro, o episódio no ar, fala, não, a próxima turma é em dezembro ou está bem próximo, aí não tem problema falar a data. Mas o aprendizado que você teve ali, como que o método, né, que é gestão, marketing e vendas também, que você falou, organização de processo e estratégia, impactou no seu negócio. E olha como que é interessante o relacionamento. Ele deu credibilidade a nós e fez um método, 3 dias de imersão conosco. Sendo que eu tenho seu número, né? Posso te ligar, posso entrar em contato. De fato, eu, quando recebi a informação do método, eu analisei e pensei, se com o Ering de graça eu consigo ter acesso a tanta informação assim, imagina pagando, cara, assim, um valor bem dentro, sabe, do que é entregue lá. Então, não, de fato, o que é entregue lá é muito difícil de ser visto compilado, porque a gente leva em consideração que em contato com a internet hoje você consegue acessar basicamente tudo do curso. Tudo do curso que você passou lá, você acha na internet. O negócio é encontrar isso junto, compilado, que da mesma forma eu falo sobre a minha atuação, minha área de atuação. O inglês, a pessoa consegue um vídeo na internet lá, ela pega uma aula aqui, ela pega uma aula ali, só que o compilado de informações e também a forma de passar, a metodologia se é aplicado, é o que realmente vai fazer toda a diferença. Então, o método ele compila muito bem, ele consegue resumir muito bem e esmiuçar para uma pessoa, desde uma pessoa que não começou ainda a empreender, quanto uma pessoa que quer iniciar, ou já deu início de pouco, ou uma pessoa que já está há anos empreendendo. Acredito que seja muito completo no aspecto de trabalhar as habilidades de
separar ali os momentos para se falar de cada uma delas e a questão de que todas elas se complementam no final. A forma como se aborda a questão dos princípios é muito importante também, porque principalmente lidando com pessoas, você tem que ser o mais transparente possível. Você não pode pensar no empreendedorismo como uma coisa fria, uma coisa sem tato. E eu acho que o método ele conseguiu trazer muito da informação crucial para o empreendedor, essa parte mais técnica e teórica, mas também da necessidade dessa troca humanizada, que sem as pessoas a gente não consegue fazer nada da parte técnica e da parte teórica. Então eu senti muito essa questão desse condensar mesmo de informações muito ricas que proporcionaram assim eu fiquei mind blown, tipo, explodiu minha mente. Aí, tá? Dessa forma, já fica até assim, as pessoas falam, deixa eu matricular agora. Exato. Clica aí, ó, coloca até aquele link aí, ô Ricardo, olha, deixa eu matricular. Eu que já ganhei minha caneca, quero essa xícara. Aqui. É isso mesmo. Ricardo, mande agora. Obrigado pelas palavras primeiro, fiquei lisonjeado. É verdade. A pergunta, ela é mais, talvez, técnica como um aluno. Em quanto tempo que alguém consegue, não sei se talvez fluente, mas consegue desembolar inglês, né, de alguém que não tem tanta noção, tenha talvez uma noção básica, que tenha tido contato só com videogames, né, com um menu ali de alguma coisa que está todo em inglês. Com quanto tempo você acha que a pessoa consegue se desenvolver e qual seria uma média ideal para ela estudar semanalmente, quantos dias semanalmente, para ela conseguir se desenvolver? Então, a questão do inglês, o que a gente precisa é ter a mentalidade que não é uma coisa da noite para o dia. Assim como não foi para mim, inclusive. Eu tenho um inglês muito bacana. Inclusive, se vocês quiserem checar lá depois, eu tenho nas redes sociais. Mas não foi uma coisa da noite para o dia. Foi uma paixão que foi crescendo e foi, assim, se desenvolvendo, né, essa habilidade. E isso depende, a sua pergunta sobre a questão de quanto tempo. Depende muito do background da pessoa, da questão aí da vivência passada anterior dela com relação ao inglês, se já teve contato com o inglês, porque uma coisa fui eu chegando em curso de inglês, depois de ter consumido tanto inglês na minha vida, nunca ter feito curso, já cheguei sentando na janelinha, digamos assim, por causa da minha facilidade, porque eu sempre gostei. Outra coisa é de um brasileiro médio que, infelizmente, não tem contato com o inglês no dia a dia, não tem incentivo cultural com isso, porque nós brasileiros, a gente não fala mal do português o tempo todo, mas na hora de falar, vamos fazer o curso de inglês, pra quê? Já falo português, aqui fala português. Então a gente tem essa, de certa forma, um tipo de apego tóxico, levando em consideração a globalização e a importância do inglês para o mundo. A gente não precisa deixar de gostar do português para aprender o inglês. E, ainda na questão do tempo, a gente acredita que uma pessoa com constância, dando início hoje, tendo contato constante com o inglês, seguindo as técnicas do inglês, em questão de 2 anos, 2 anos e meio, a pessoa consegue ter uma certa desenvoltura. A gente leva em consideração, inclusive, que nós não estamos ensinando uma coisinha teórica para que você faça provas. A gente está falando de uma língua. E a gente aprende português desde que nós nascemos e fomos colocados lá perto dos nossos pais. Então é por isso que nós falamos português. Se você coloca uma criança brasileira lá fora e ela perde contato com o português, ela também vai perder a habilidade de fala. Então, 2 anos e meio aí você consegue ter um inglês para viagens, um inglês, uma coisa mais resolutiva. Entretanto, porém, todavia, se você quiser aprofundar mais para realmente se tornar uma pessoa que seja capaz de trabalhar com o inglês de maneira mais técnica, sabendo variações aí de sotaques, você conseguindo escrever, tem muita gente que não sabe escrever nem em português, a gente tem dificuldade, manda escrever uma redação, inclusive, em português, a gente sofre um pouquinho, né?
Então, para você conseguir, de fato, ter todas as habilidades no máximo, é de 5 a 7 anos. Okay? Existe um método milagroso, porque a gente vê muitas propagandas aí. Muitas propagandas falando. O método é sentar seja a bunda... fluente em 1 ano, seja fluente em 2 anos. Existe isso. Sentar a bunda na cadeira e estudar é o método. Basicamente, nossa metodologia lá, agora falando sério, nossa metodologia lá busca trabalhar a conversação desde a primeira aula. Então, você vai sair do primeiro semestre de aula conosco já conseguindo se comunicar. E aí, a partir disso, você vai aprofundando essa capacidade comunicativa. Então, não é como se fosse um curso que você vai aprendendo letras, cores, não sei o quê, e aquilo vai ficando difuso e disperso. Não. Você já vai perceber uma mudança considerável desde o primeiro momento. E, obviamente, isso vai estar vinculado a esse processo de aprendizado. Depende muito de cada pessoa. Talvez você entre lá em 1 ano, tenha um resultado excelente, porque aí, voltando para esse ponto da sua pergunta, a Universidade de Cambridge, que é a maior referência de línguas do mundo, diz que você precisa consumir e ter uma prática ativa de 1 hora de inglês por dia, mesmo fazendo curso. Então, você faz o curso, por exemplo, 2 horas por semana, mas os outros dias tem que se ter 1 hora de contato. E eu lembro que eu tinha essa 1 hora de contato. Eu falava sozinho, eu falo até hoje. Isso não é loucura, inclusive, isso é fluência. Tá igual aquele, eu não sou maluco. Exatamente. Isso é uma coisa que eu fazia, canto, falo sozinho no espelho, finge que eu estou recebendo umas premiações internacionais, é uma loucura. Falo assim, thank you so much for this. I have been waiting for this my whole life, ganhando um Grammy, recebendo um Grammy. Enfim, eu simulo e dá certo, né? E a gente se prepara para, de fato, ir desenvolvendo e aprofundando isso. Então, depende, mas dentro da questão média dos brasileiros, dessa virada de chave, dele começar a consumir inglês, essa é a média. A partir de 2 anos e meio, você já consegue ter um direcionamento melhor. Sobre cursos de 6 meses e 1 ano, metodologias assim são metodologias que pouquíssimos seres humanos viventes conseguiriam, de fato, ter um bom desempenho. E nós, brasileiros, em média, a quantidade de contato que se precisaria ter, de consumo e tudo mais, não é a nossa realidade. Então, realmente, leva tempo, é um processo, e o que a gente pode fazer de melhor é proporcionar o melhor processo possível, que é o que a gente busca fazer lá na escola. Bacana. Olha só, Paulo. Vamos direcionar o nosso fim. Faz o ai para nós de novo, ó. Olha lá. Aí. Vamos fazer, a gente tem que fazer nós dois juntos para dar Vamos volume, lá, entendeu? Vai lá. 1, 2, 3 e... Vai grave esse aí que vai dar, hein? Esse afinado. Eu vou falar só um A. Deixa o Paulo falar, que você vai gostar do A. Fala, quer um A mais grave? Não sei, é grave, né? Vai lá. Vamos com o nosso, amigo. Deu mais emoção. Você tá morrendo. Deu. Olha só. É que acho que não é da época de Jô Soares, não. Então eu não... Eu sei que aqui. eu já assisti. Que falava no finalzinho, aqui, ó, olha só. Deixa que primeiramente, vamos lá, etapa final. Primeiro, que eu vou te pedir, deixa aí, Instagram da New Day, tem como colocar aí, @NewDay, NEW, _ DAY, School. New Day junto, _ school. New Day junto, _ school. New de novo. Day de dia. School de escola. Esse tempo de 6 meses, 1 ano vai funcionar para mim, viu? Você viu que eu já interpretei. Tá quase fluente já. Quase. Gosto. Eu dei school. Agora, mais um pedido que eu quero fazer para ele, o Ricardo. Uma música. Paulo é cantor. Vai ter que deixar a música aí. Aquela. Deixa ali. Vamos marcar aqui. Se vira nos 30, que nós estamos aqui no tempo. Vai lá. Vou começar lá, vai lá. Agradeço muito pela oportunidade. Só um trechinho, vai lá, Paulo.
Que é isso? Nossa, todo mundo Deixa agora. ele tímido agora. Eu acho que o A, ele desgastou minha garganta. Não Vai ficar aqueceu, pra não aqueceu a próxima? voz. Hã? Todo mundo queria ver você cantando, professor e cantor. talvez- Você já falou da talvez não. arte, você já falou de professor de inglês, de empresário. Você tem que falar da cantor agora. Talvez uma próxima oportunidade. Ah, meu Deus, não é possível. Sorry. Deixa os agradecimentos finais aí, ô Paulo, para a galera que está te escutando aí, para ver, do seu recado final, né? Foi um prazer gigantesco estar aqui, muito prazeroso mesmo. Eu nem vi o tempo passar, na verdade, foi bem interessante. Uma conversa que talvez a gente fosse ter aí em qualquer momento, mas legal compartilhar também com a audiência. E, basicamente, eu vejo muitos pontos de encontro em questão de gerações. Eu acho que nós estamos em contato com tecnologia, por exemplo, e ela vem influenciando as nossas vidas de uma maneira assim gigantesca. Ninguém hoje consegue viver sem. E eu vejo que o comportamento das pessoas tem sido cada vez menos consciente com relação à tecnologia e com relação às oportunidades que nós temos hoje. E justamente nesse ponto que podemos bater no aspecto de justamente correr atrás de oportunidades e correr atrás de pessoas e se envolver com pessoas até de maneira despretensiosa e ao mesmo tempo pretensiosa, porque o ser humano ele também precisa ser intencional nas coisas, e é algo que eu sinto que eu sempre fui. E justamente saber aproveitar das oportunidades e saber que não só você vai estar contribuindo para o seu futuro, quando você busca se dedicar em auxiliar o próximo, busca caminhar em direção ao que você planeja lá para o futuro, mas também o próprio desenvolvimento como ser humano. Então, nesse processo todo, o empreendedorismo, e principalmente quando se aplica princípios no empreendedorismo, como a gente sempre fala, de fato façam que você se torne um ser humano melhor, um ser humano mais empático, uma pessoa mais capaz de entender a realidade ao redor, e como consequência disso você consegue servir as pessoas, que é a forma que melhor remunera financeiramente também, né, no mundo cotidiano, na nossa realidade. Então, é justamente sobre essa questão. Fazer o bem e, de fato, desenvolver não são palavras que ficam, termos que ficam assim como algo clichê. É, de fato, o que a gente tem que se propor a fazer e se dedicar e correr atrás e ter consciência e intenção em tudo que se propuser fazer. Ótimo. Acredito nos seus sonhos. Siga em frente com fé e conhecimento. Yes. Paulo, muito bom tê-lo conosco, tão jovem, com tanto conteúdo, tantos desafios vencidos e tantos a vencer. Ficamos contentes demais com sua história. Empolgou até o Ricardo ali das perguntas. Vai entrar e vai fazer curso lá também. Conseguiu mais um cliente. Online e presencial aqui, pessoal. Fique à vontade. Foi uma honra estar com vocês em mais um episódio de Empreendedorismo com Princípios. E até o próximo. Um abraço.